Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. O objetivo dele é auxiliar aí na nossa próxima atividade avaliativa. Vou usar os slides, assim fica mais fácil para verificar junto às anotações, aquilo que nós conversamos em sala de aula. O primeiro assunto ou tema tratado aí neste semestre foi com relação ao contexto em que as organizações competem. Esse contexto geral em que conversamos a respeito principalmente pós 1950, pós Segunda Guerra Mundial, aonde o contexto global faz parte desta discussão a respeito de como competir, de como gerar produtos, de como alinhar as estratégias locais, entendendo cada vez mais fatores macroambientais como a natureza, a tecnologia, a própria economia. Então, além disso, conversamos também que a partir de 1970 e meados de 70, a forma de competir ela sofre influência de novas teorias, novas formas de pensar, a administração estratégica. Então, temos um alinhamento com a gestão de recursos, que será discutido inclusive nesse vídeo e em próximas aulas. Então, só para compreender, do ponto de vista de discussão a respeito de gestão, temos que analisar essa evolução de um pensamento local, de extração e domínio de recursos, para muitas vezes uma forma de colaborar, uma forma de pensar nos recursos como escassos. Então, inclusive este tema do nosso que foi tratado neste slide, como alinhar os objetivos da organização com as demandas da sociedade, principalmente essas demandas que são tão urgentes nesse início do século XXI, como o acesso à tecnologia, o uso mais intenso aí de mídias sociais, a internet, a questão da sustentabilidade. Falamos, inclusive, que o gestor está no centro desta discussão. Recentemente tivemos aí a questão da crise hídrica, afetando não só o consumo dos lares, como a discussão quanto como produzir de forma sustentável. Então, planejar, para que a gente possa planejar, é necessário compreender cada um dos elementos ou dos fatores que interferem não só a sociedade como um todo, mas a organização, desde o seu acesso aos insumos, a utilização deste e ao descarte dos produtos. Então, como será feito o descarte de uma pilha, do plástico e outros produtos que venham aí a agredir o meio ambiente. Tratamos também a respeito da como olhar para o planejamento estratégico e ver ele como intenções. Como reforcei em sala de aula esse desenho do Mintzberg, aonde tratamos as estratégias como estratégias intencionais, que serão aí entendido como deliberadas quando realizadas, mas mesmo essas intenções estratégicas poderão não ser utilizadas e ao invés disso surgirem novas estratégias. Então, quer dizer, no ambiente incerto e dinâmico em que atuamos, temos que compreender a postura diante do planejamento, desde a sua confecção, a sua materialização posterior, o seu controle. Então, que métricas, que instrumentos iremos aí utilizar para compreender o planejamento de marketing de uma organização. Então, entendendo aí que essa estratégia ou esse planejamento está relacionado com a melhor alocação dos recursos. E como dissemos no slide anterior,
essa alocação de recursos não só para maximizar os resultados da organização, mas sim muitas vezes para não comprometer o uso futuro destes insumos ou mesmo garantir a qualidade de vida dos indivíduos em uma sociedade. Então, cada vez mais, o planejamento e a ação estratégica da organização está relacionada com você garantir o seu uso no futuro e não comprometer a qualidade de vida dos indivíduos. Ou seja, sociedade e organização não são elementos ou algo separado. A organização está dentro da sociedade e a sociedade é composta por organizações. É justamente neste alinhamento entre estratégia de marketing, recursos organizacionais e necessidades e condições de mercado que atuamos. Então, entender os recursos, de que forma o nosso planejamento pode garantir a competitividade da organização sem comprometer aí essa interação com a sociedade, essa interação com o meio ambiente. Temos também que entender o surgimento de um negócio. Citamos por diversas vezes a questão da essência do negócio, ou core business. Como entender a essência de uma organização, como começa um negócio, como ele pode se sustentar. Então, citamos aqui algumas formas do surgimento de negócio. Então, a exploração de hobbies, derivação de uma ocupação, a observação de tendências, a questão das necessidades dos consumidores, desde um jogo, como citamos aí, o jogo com a realidade aumentada, falamos a respeito de novas ocupações, novas formas de trabalho que venham inclusive gerar necessidades no mercado, a questão da mulher hoje indo trabalhar, ficando menos em casa, o maior consumo de refeição fora de casa, a utilização da máquina de lavar em vez da mulher ou de outro indivíduo da casa ficar esfregando a roupa no tanque. Então, compreendendo como um negócio é formado, como um negócio se sustenta, temos que compreender o core business, a essência da empresa, para garantir a melhor gestão, para garantir um planejamento que seja factível, que seja aí passível de realização, de materialização. É justamente então entendendo o core business enquanto essência. Não esqueçam que muitas vezes o que é retratado na missão da organização nem sempre descreve o que a organização realmente almeja, ou o que o cliente pretende comprando, adquirindo, se relacionando com a empresa. Então, para entender esse core business, temos que entender qual é a proposta de negócio da empresa, a quem ela se dirige, quem é o cliente atual, quem é um cliente potencial, o que se oferece a ele, que meios são utilizados, como é que o nosso negócio pode ser visto no futuro. Citamos aí empresas como o Netflix, que muda de certa forma o consumo de entretenimento televisivo ou de outras formas, meios eletrônicos, o próprio YouTube virando aí uma forma de obter aí conteúdo visual, ou mesmo mudando a característica de consumo. Você não precisa mais estar amarrado a horários fixos e sim consumir em qualquer horário. Você pode assistir sua série às 3 horas da manhã, ou então assistir toda um grupo de recomendações de filmes que você tinha na sua listinha em um final de semana. Então, compreendendo que as novas tecnologias, o novo comportamento ou as propostas que uma organização tem, pode alterar a forma que enxergamos o negócio, mudando inclusive, como dissemos, com o Netflix, a virtualização de
de acesso a filmes, séries, shows. Então, o que antes tinha que ir buscar numa locadora de vídeo, hoje você acessa pelo seu celular, pelo seu tablet. Então, vamos fazer essa questão: qual é o core business da minha empresa? Qual é a essência do negócio da minha empresa? E uma questão discutida também é com relação ao foco, sendo este aí um dos principais motivos que leva a empresa à longevidade, sendo este talvez a melhor forma de planejar as atividades de uma organização, manter o foco naquilo que a empresa se propõe, entendendo as mudanças, as pressões ambientais, para garantir a melhor proposta de negócio, melhor alocação de recursos no curto, no médio e no longo prazo. Falamos então que o plano de marketing ele estará ali entre o plano corporativo, a missão, a proposta da organização no nível macro e a sua materialização, inclusive por meio do mix de marketing no composto, como produto, preço, praça e promoção. Então, ao elaborar o plano de marketing, desenvolvermos aí medidas ou formas de alcançar a satisfação do cliente. Garantimos aí que um produto atenda às expectativas de um público-alvo específico. É justamente neste contexto entre atender um público-alvo, garantir com que o propósito da organização seja alcançado, nós estabelecemos aí análise no ambiente externo, no micro, macro ambiente, estabelecemos uma proposta central com base numa estratégia, entendemos qual é o posicionamento, lembrando aí da atividade que fizemos para o posicionamento competitivo, para entender esse posicionamento por meio do mapa perceptual, assim garantindo uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, a melhor alocação de recursos que nos garanta a longevidade da organização. Então, com base nisso tudo, nós elaboramos, nós conseguimos aí elaborar o plano de marketing. Então, com base nos desejos, nas necessidades e desejos dos clientes, e não esqueçam que quando a gente está determinando quem é o cliente, é importantíssimo a segmentação, as estratégias de segmentação, entender muito bem que uma empresa que fala que atende mulher e que não consegue identificar ou descrever em detalhes esta mulher que ele atende, ele pode não estar atendendo nenhuma, ele pode não estar tirando para tudo quanto é lado. Então, garantir que o foco seja mantido. Então, qual é o cliente? Qual é a descrição desse cliente? Então, da proposta da empresa para este cliente, administramos esse posicionamento competitivo, conduzimos os recursos para que esse posicionamento, essa satisfação do público-alvo seja garantida. Aqui tratamos então desta relação entre a definição do negócio, missão, visão, valores, a estratégia no nível macro da organização, a estratégia aí quanto aos objetivos do negócio, o próprio core business, e a gestão dos recursos no nível meso, no nível micro, aonde trabalhamos ali com elementos como alianças estratégicas, trabalhamos com os 4 P's de tal forma a verificar no ambiente não só oportunidades, mas também aí se antecipar às ameaças, e no dia a dia estabelecer ações e definir estratégias
que serão aplicadas e muitas vezes esta ação será corrigida, terá a influência das mudanças e das incertezas do mercado e acompanhando aí da melhor forma possível para obter o feedback e o controle destas ações, chegando assim ao objetivo da organização. Para que isso seja feito, nós lembramos aqui de elaborar ou instituir na organização o SIM. Quando falamos da função do gestor, a principal função, que é o processo de tomada de decisão, temos que compreender que não é porque nós temos um grande banco de dados que temos conhecimento suficiente para tomar decisão. Então, esse fluxo entre o dado, a informação, o conhecimento, e esse conhecimento que seja aí necessário e suficiente para a tomada de decisão. Não esquecendo que a principal matéria-prima do gestor, no gestor de marketing, que é o nosso caso, é a informação. A informação instituída ou construída a partir de um registro, de um dado. Então, não é a quantidade de informação, não é a quantidade de registros, mas sim o registro suficiente e necessário para que a gente possa tomar a decisão correta com relação aos objetivos da organização e a sua atuação no mercado-alvo. Para construir esse sistema de inteligência, nós falamos que temos que identificar essas necessidades de informação, que tipo de informação eu preciso do cliente, um instrumento de coleta ou um formulário com 50 itens, será que ele é bom para obter essas informações, ou somente 5 questões para um cliente já são necessárias para obter aí uma informação para um processo de tomada de decisão. Então, temos que entender que já temos também dados internos que nos facilitam aí o melhor tratamento para chegar a um conhecimento adequado, e essa interação entre os dados que eu já tenho e o que eu coleto no ambiente externo me proporciona a inteligência por meio de sistemas de pesquisa, e aí fazemos o tratamento, a análise dessas informações para facilitar a tomada de decisão aí de um gestor. Com relação ao mercado, falamos que toda empresa ela entrega a esse consumidor alvo os produtos que são bens e serviços, e que esses bens e serviços possuem atributos. Falamos que esses atributos eles podem ser tangíveis e intangíveis, e que nem sempre o que traz a vantagem competitiva são os atributos tangíveis, mas sim os atributos intangíveis, como estilo, moda. Um exemplo que citamos é o caso da Havaianas, o caso da Hering, em que na Havaianas o calçado, quando ele deixa de ser somente um calçado e passa a ser moda e estilo, ele obtém valor agregado que constrói uma posição adequada na mente do consumidor, um posicionamento em que esse posicionamento traz vantagem competitiva. No próprio caso da Hering, onde você estabelece inclusive lojas direcionadas a um público mais adulto, ou Hering Kids, a um público mais infantil, infanto-juvenil. Então, atendendo aí as necessidades e desejos por meio desses atributos, que são reais ou percebidos, mas que de alguma forma têm que ser contemplados no nosso planejamento, que têm que ser contemplados na nossa gestão. É justamente aí que temos que compreender que só atende quem entende, ou seja, temos que entender para entender demanda, entender comportamento, entender perfil, para oferecer o melhor produto, oferecer neste produto ou construir por meio desse produto aí uma oferta em que evidencie, ou seja, evidenciada os atributos tangíveis e intangíveis de um produto. Como já citado aqui, então, temos a empresa, que será o objeto de atuação, o nosso objeto de atuação como empresários, como gestores, as áreas funcionais,
Dentro dessas áreas funcionais temos a área de marketing, que pode estar aí, as ações podem estar direcionadas somente à ação, mas a cada vez mais a responsabilidade sobre a empresa e sua atuação no mercado é de toda a organização. Como falamos, a responsabilidade da área das áreas funcionais como um todo garantem aí o melhor desempenho da empresa no ambiente. Este ambiente que pode ser dividido em micro e macro ambiente que interferem e influenciam o resultado de uma organização. Dois tópicos importantes, então, já citado anteriormente, a segmentação e o posicionamento estratégico. A segmentação como a seleção, a escolha de um público-alvo, e o posicionamento como a construção de uma imagem na mente do consumidor. A segmentação ela pode ser demográfica, geográfica, psicográfica, por benefícios ou multiatributos. Fizemos aí em sala um trabalho com relação a isso, descrevendo uma mulher. Então, você descrever a mulher em diversos municípios pelo Brasil e mesmo com a mesma faixa etária, se nós pegarmos a mulher de Manaus, de 26 a 30 anos, e a mulher de São Paulo, de 26 a 30 anos, a mulher de Porto Alegre, de 26 a 30 anos, teremos aí uma diferença muito grande em comportamento, em perfil, em capacidade de compra, em poder de compra e tudo mais. Então, é importante entender que podemos selecionar um público-alvo, mas entender, identificá-lo, seguir o seu comportamento, a sua atitude de compra é importante para que a gente faça a melhor escolha e estabeleça aí a melhor estratégia para poder atendê-lo. Algumas questões que eu deixei para vocês com relação à boa segmentação. Então, a quem interessa o meu produto, quem poderá estar interessado em receber esses benefícios. Então, no futuro, quais serão os clientes que eu posso atender, quem será o meu cliente potencial. Então, os hábitos de compra, o estilo de vida, muito relacionado ao que nós já tratamos. Então, o que é segmentar? Não esqueça que quem quer atender todo mundo pode não atender ninguém. Então, falando deste consumidor, falando de atender um público-alvo, quer dizer, selecionar. E ao selecionar, você diz que vai atender esse em detrimento dos outros. Ou seja, vamos construir a organização com foco. Outras questões também tratadas ali em sala de aula, que ajudam a construir valor agregado por meio aí de ações que visem atender às expectativas desse consumidor, desse público-alvo. Então, aproximá-lo da empresa, a melhor comunicação, a embalagem, a escolha da praça, se ele está se sentindo aí bem atendido, isso é muito importante. Entender gerações, entender aí tendências, quer dizer, quais serão as operações futuras da organização, como falamos em sala de aula, não esquecendo que o mundo passa aí por transformações, não só na Europa, como no Japão, o Brasil também está envelhecendo. Então, se você atende a um público jovem, como estará aí este público daqui 5, 10 anos? Então, no futuro teremos mais asilos ou mais escolas primárias? No futuro venderemos mais fraldas geriátricas ou fraldas para bebês? Então, algumas questões para acompanhar esse público-alvo, entender a relação entre as ações de uma organização e a sua interação com o ambiente externo, a interação com o seu público-alvo. Então, falando novamente de posicionamento, é uma posição no mercado, mas sem esquecer que essa posição está na mente do consumidor, compreendendo que é o que ele acha da empresa, o que ele pensa da empresa, qual é a atitude dele perante a marca da sua empresa. Então, como ele se sente com relação ao seu produto estar numa gôndola.
Isso é importantíssimo para que a gente possa aí alcançar os objetivos da organização. Não esqueçam que o cliente avalia atributos tangíveis e intangíveis. E a sua percepção com relação à marca, à embalagem, ao aroma, a sua percepção com relação à sua proposta de valor, à sua oferta, ela interfere na sua decisão de compra. Há algumas perguntas que deverão ser respondidas quando pensamos em posicionamento estratégico. Então, as nossas estratégias de posicionamento é qual a imagem ou o valor dos produtos, como o cliente se sente com relação à empresa. Então, é importante para construir o posicionamento, planejar esse posicionamento estratégico da empresa, dos nossos produtos, entender aí a relação entre empresa e consumidor. E não esqueça que posicionamento ele é construído ao longo do tempo. E ele é uma avaliação que o mercado faz da empresa. Então, não deve ser uma imaginação ou um pensamento interno, uma avaliação aí em uma mesa de reuniões, mas sim com uma pesquisa, com perguntas feitas diretamente ao consumidor. Tratamos também, no decorrer das aulas, a respeito das alianças estratégicas, de como chegar da melhor forma no consumidor. Então, falando, um dos meios importantes é através dos revendedores. Então, franquias, consultoras como da Avon, Mary Kay ou Jequiti. Então, ações como a da Cacau Show, vendas como do Yakult. Então, como é que eu faço para construir uma rede de relacionamentos que me permita distribuir o meu produto da melhor forma possível? Será que o cliente ele é um elemento importante nesta cadeia? Será que cada cliente passa a ser um porta-voz também da empresa? Então, são questões que temos que responder para elaborar esse planejamento. São questões que faz com que a gente ultrapasse as paredes da organização. Então, falaremos mais à frente dessa gestão dos recursos e compreenderemos que não é somente com os recursos próprios que nos tornamos líderes no mercado, que nos tornamos mais competitivos, mas sim a forma que estabelecemos relacionamentos, alianças de longo prazo para multiplicar nossa força, nosso poder perante ao mercado. Então, é justamente aí com essa análise de recursos que vamos compreender que a gestão é a melhor gestão dos recursos, e esses recursos próprios ou de terceiros garantirá aí uma maior competitividade no mercado. A flexibilidade com que atuamos ou expandimos o nosso negócio, a capacidade de mudar de estratégia. Não esqueça que cada vez mais atuamos em um mercado dinâmico e incerto. Alguns setores menos que outros, mas que, no geral, o que acontece do outro lado do planeta interfere direta ou indiretamente pequenos ou grandes negócios. Então, como está um departamento de vendas, distribuição, como já falamos nesse vídeo, a virtualização de negócios. Então, como é que se enquadra uma organização neste contexto mais complexo e como se dá a gestão dos recursos. Ao responder essas questões, temos que compreender a forma com que a empresa ela dispõe os seus ativos, sejam eles as pessoas, o conhecimento, a capacidade produtiva, a sua qualidade produtiva, os recursos dos nossos ativos de marketing, como a fidelização, a imagem, o posicionamento, como dissemos agora, uma marca que é mais valorizada no mercado. Será que se ela colocar mais um produto no seu portfólio, ela terá mais condições de ser um sucesso do que uma outra? Então, se perguntando, entendendo, identificando cada um dos seus ativos e elaborando um planejamento que contemple aí esses ativos,
vamos garantindo, ou pelo menos tentando garantir, um melhor desempenho no nosso dia a dia. Com relação aos ativos, enfatizamos aqui que os clientes, eles são um ativo importante para uma organização. Uma carteira de clientes garante aí uma certa ação de longo prazo, direciona ações aí da empresa com relação ao lançamento de produtos, a implementação de novas linhas de produtos, entre outras. As redes de distribuição, como já foi dito agora, as próprias revendas, uma forma de vender como a da Avon garante para ela um diferencial que outras que não tenham acesso a essas revendedoras terão. E o próprio posicionamento ocupado aí, a forma com que você se posiciona, não somente na mente do consumidor, mas fisicamente, onde você está na gôndola. Então, o próprio espaço que você ocupa numa gôndola, nos supermercados, hipermercados, o acesso que você tem ao mercado é um recurso importante. Não esqueçam que tratamos também que a forma com que você gerencia esses recursos, a forma que você acessa esses recursos e domina uma quantidade de recursos, você garante esta ação como um mecanismo de isolamento, que nem sempre é uma boa ação ou uma boa gestão, porque quanto mais você se isola, você domina em um primeiro momento, mas talvez você deixe de acompanhar aí mudanças ambientais. Então, não esqueçam que a interação com o mercado, a pesquisa, o acompanhamento, o sistema de informação e marketing é importante. Somente a criação de barreiras como forma de se manter isolado competitivamente pode não ser a melhor vantagem. Então, cada caso é um caso. Nós trabalhamos com ciências sociais, trabalhamos com mercado, com indivíduos, com comportamentos. Então, temos que entender a gestão dos recursos, mas não somente o domínio pelos recursos como uma barreira competitiva. É justamente nessa linha que tratamos aí a teoria dos jogos, a forma de jogos colaborativos, como uma forma de garantir uma maior competitividade. Citamos a própria rede de distribuição da Avon, Jequiti, entre outros, que trata cada indivíduo da rede como um parceiro, e a colaboração entre esses diversos atores da rede garante aí uma maior força para todos. Então, compreende competir e ou colaborar. De que forma eu posso obter os melhores resultados? Utilizando a força, o poder, o domínio, ou utilizando as redes, a colaboração, como uma forma de chegar aos objetivos, alcançar da melhor forma os objetivos. Voltamos então a essa questão da gestão dos recursos, e uma das teorias que tratamos em sala é a teoria da dependência de recursos, e a utilização dos recursos garante aí o resultado da organização, sendo que a disponibilidade e o acesso a esses recursos é que determina ou pode determinar o sucesso ou fracasso de uma organização. Lembrando também de que os recursos variados que temos acesso também garante para nós aí ativos importantes, como falamos. Quando uma empresa manda embora uma pessoa, ela não está mandando embora somente uma pessoa, ela está mandando ali capital humano, capital intelectual para o mercado, de volta para o mercado de trabalho. Então, a atitude adotada por alguns gestores de que o menor sinal de risco sai demitindo todo mundo, será que ele está entendendo que ele também está se desfazendo de recursos? Então, a postura que adotamos perante a gestão de uma organização faz com que tomemos decisões, acertadas ou não,
com relação a futuro. Ao entender o core business, ao entender o posicionamento, ao entender o funcionamento da organização, compreender fatores ambientais, identificamos também as competências essenciais da organização. Entendemos aí no que fazemos de melhor, o que nos garante diferencial dos nossos competidores. Então, ao identificar essas competências essenciais, estabelecemos uma estratégia com base nessa competência. Desenvolvemos aí características pelas quais a organização ela é reconhecida como excelente. Então, a busca por esta excelência muitas vezes não está em ter o controle sobre tudo, mas ser bom em alguma coisa e fazer, como nós comentamos, alianças com empresas que sejam boas também, ou que tenham competências essenciais em atividades que agreguem valor com a nossa. Um outro tópico tratado nas nossas aulas é com relação à cultura e o clima organizacional. Então, muitas vezes é deixado de lado ou entregue somente à área de gestão de pessoas, mas o trabalho em conjunto com a área de gestão de pessoas, a verificação da cultura ou do clima, a boa gestão do fator humano garante sim um diferencial, garante sim um atendimento melhor, uma satisfação ao nosso consumidor-alvo. Então, negligenciamos muitas vezes não só o ambiente interno, mas esta relação entre os indivíduos da organização e este ambiente externo ou o cliente. Já caminhando para o final deste vídeo, tratamos das classificações com relação ao produto, entendendo aí que ele pode ser classificado com relação à sua durabilidade ou tangibilidade, classificado como bens duráveis e não duráveis. Falamos em sala de aula a diferença entre consumir um salgadinho, ir a uma loja comprar um salgadinho, e ir comprar uma geladeira. Quer dizer, o meu compromisso com a compra, a chance de eu fazer testes, comprar uma outra marca. Então, tudo que falamos até agora, o core business, a segmentação, o posicionamento estratégico, melhora essa gestão dos produtos. Lembrando que a gente só consegue administrar aquilo que nós enxergamos. Então, essas classificações, ela serve para que a gente descreva da melhor forma o nosso produto. Assim, as ações ou atitudes perante o cliente, elas vão mudando de acordo com o tipo de bem ou serviço que gerenciamos, que nos propomos a trabalhar no mercado. As diferenças do bem e serviço, falando de uma das mais importantes, é a questão da tangibilidade. Os serviços eles são intangíveis e assim precisam de alguns cuidados que os bens não possuem. Então, outro elemento é inseparável, quer dizer que um produto, um bem que eu queira produzir, que seja tangível, é só dar o start na linha de produção, e o serviço não, enquanto eu não tiver o cliente eu não produzo. Há uma variabilidade, ou seja, se nós tivermos 10 clientes consumindo o mesmo serviço, pode ser que seu estado emocional ou outro fator interfira na qualidade desse serviço. Então há uma variabilidade entre o fornecimento de serviço. Diferente do bem, por ser tangível, eu consigo garantir aí uma certa padronização e mesmo que tenha uma interferência emocional, quanto à sua tangibilidade, nós temos uma chance maior de garantir aí a percepção de valor. E outra coisa importante nos serviços é a questão de ser perecível. Ou seja, se você tem uma loja, presta um serviço qualquer e passou a manhã inteira sem entrar nenhum cliente, por uma questão ali que já falamos do conceito de inseparável, você não prestou nenhum serviço. Por mais que você tenha aí um número maior de serviços no período da tarde, eles são novos serviços. Os de manhã os do período da manhã você já perdeu.
Aqui alguns exemplos para lembrar. Então, não duráveis: cerveja, cigarro, sabonete; duráveis, geladeira; e os serviços, um corte de cabelo, passagem aérea. E aí, principalmente no hotel, em passagens aéreas, você pode verificar essa gestão, principalmente com relação a temporadas: alta temporada, baixa temporada, um planejamento direcionado com relação à política de preços, à própria prestação, à contratação de indivíduos. Então, como eu disse, a classificação, o entendimento sobre aquilo que você gerencia facilita aí a melhor gestão e o melhor planejamento para a materialização aí das propostas, das ideias que seguem na organização. Com relação ao que foi dito, temos que entender aí as expectativas do consumidor, compreendendo que a expectativa ela está relacionada a uma percepção, mas que também temos a capacidade de interferir nessa expectativa se prometemos demais e não entregamos, ou seja, fazemos com que o cliente tenha uma percepção de que não foi atendido de forma satisfatória. Então, trabalhar as expectativas do consumidor, do cliente-alvo, é importantíssimo para que a gente tenha uma melhor percepção de satisfação possível. Neste final de aula, falamos aí das matrizes que serão tratadas em atividades futuras. Então, aqui eu quero só reforçar que as matrizes ou os modelos de análise para a gente trabalhar de uma melhor forma em nossas atividades, compreendê-la como uma relação de dois fatores ou um conjunto de variáveis, e esse cruzamento, esta relação entre essas variáveis ou fatores, ela faz com que a gente categorize, com que a gente classifique o elemento estudado. Então, no caso da análise BCG, avaliamos quanto ao crescimento de mercado e a participação do mercado. Então, com uma baixa participação e um baixo crescimento, teremos aí uma unidade estratégica de negócio ou um produto abacaxi. Quer dizer, ele vai gerar pouco recurso, ele vai consumir caixa. Então, ao classificar, ao entender, podemos gerir, podemos planejar. Outra matriz analisada por nós é a matriz Ansoff, que trabalha com a relação entre produto e mercado. Quer dizer, classificamos quanto ao produto ser novo, quer dizer, ou atual, e o mercado ser novo ou atual. Com base nessa classificação, nessa categorização, temos algumas prescrições, temos algumas propostas de ações estratégicas. Estas análises poderão ser adequadas à realidade do gestor, da organização, do momento em que essa ação estratégica está sendo planejada. Outra matriz que estudamos e utilizaremos aí em nossas atividades é a da atratividade e competitividade, cruzando aí essa atratividade e competitividade com relação a o quanto a gente pode investir mais em determinado produto ou tirar esse produto do mercado, essa unidade estratégica do mercado. E o quanto que isso representa, ou se nós estivermos analisando um portfólio de produtos, o quanto cada produto representa no todo organizacional. Então, como dissemos, só administra aquele que enxerga, aquele que identifica. Só administramos aquilo que nós percebemos. Então, e temos que descrever, temos que classificar e determinar a melhor ação com base nisso. O último conceito aqui estudado e já visto por vocês em outras aulas foi o da matriz, ou esta relação aqui das 5 forças de Porter. Trabalhamos com a ameaça aos entrantes, entendendo aí como construir barreiras ou como gerenciar os recursos da melhor forma, a rivalidade entre as empresas existentes, o poder de barganha entre a organização ou as organizações
em determinado contexto e os seus compradores ou fornecedores, e a ameaça de produtos substitutos. Bom, como dito, esta é só uma revisão que ajuda ou auxilia aí na nossa atividade avaliativa, mas que não substitui o assistir às aulas. Desejo para vocês boa atividade e até logo.